e que se encontra em Salmos 107, do versículo 23 ao 27. Salmos 107, do 23 ao 27. Vou ler nessa folha aqui que eu fiz letra maior, para mim estar acompanhando com os irmãos. Todos acharam? Salmo 107, versículo 23 a 27. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: os que descem ao mar em navios mercantes nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso e se eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como égua, e esvai-se-lhes toda a sabedoria. Em outra versão está: esvai-se-lhes todo o tino, todo o entendimento. Queridos, neste lugar, eu quero trazer aqui a alusão de um convés de um navio. Marinheiros que estavam habilitados, que tinham, não eram pessoas qualquer, mas eles eram, o texto fala que eles eram dados ao tráfico, a fazer exatamente aquilo que fazia, andar no mar, levando e trazendo mercadorias. E aí, eles se veem numa situação a qual advém uma grande tempestade. E algo que eu vejo que numa tempestade, a gente geralmente, mesmo que esteja com alguém, a gente se sente fragilizado. E principalmente num lugar aonde não tem para onde sair, como um navio. E aí o que acontece? Essa tempestade vem e as águas se avolumam, ondas levam lá em cima e de repente ondas trazem aquele barco lá no profundo. E tempestade é algo tremendo, ela nunca vem de mansinho, ela vem para amedrontar mesmo, ela vem com ventos fortes e o barco balança para lá, o barco balança para cá. E o que acontece? Aquelas pessoas, elas lutam para se agarrarem a algo dentro do barco. Elas lutam para permanecer vivas, mas o texto diz que elas ficam desesperadas, elas ficam impotentes, vulneráveis aos elementos da tempestade. E aí elas não têm nem força para salvar a si próprias. Esses marinheiros chegaram a um lugar que se esvai toda a sabedoria. Como se esvai toda essa sabedoria? Trata-se de uma condição que, vez ou outra, o cristão e o não cristão também passa. Talvez você já passou por uma condição como essa, de você, aqui o texto fala uma frase que define onde se esvai toda a sabedoria, quer dizer, esgotou toda a possibilidade de arranjar uma solução. Esvai-se
situação. Talvez, alguma vez na sua vida você já chegou a um lugar como esse. Talvez você esteja passando por um lugar como esse. E talvez, algum dia você passará por um lugar como esse. Igual a esses marinheiros. Eles estavam simplesmente cuidando dos seus negócios. O texto diz que eles estavam fazendo tráfico, quer dizer, estavam levando mercadorias para lá e para cá. E sem mais nem menos, foi atingido pela tempestade. Os problemas das nossas vidas geralmente não chegam de uma vez só, vocês perceberam? Chegam os problemas e companhia. Um problema em cima de outro. Vocês lembram quando os problemas atingiram Jó? A palavra de Deus diz que nem bem um acabou de falar uma desgraça, vinha outro falava outra, vinha outro falava outra, vinha outro falava outra. O Salmo 107, no versículo 26, tem uma palavra que fala, uma frase: a sua alma se derrete em angústia. A palavra se derrete no grego, ela significa desfalece de medo. A pessoa está tão amedrontada, e uma situação quando uma pessoa fica subjugada, amedrontada, ela simplesmente não consegue fazer nada. Ela só se encolhe e fica à mercê de toda a situação. E aqui é importante a gente registrar. E o texto diz: quem começou a tempestade? Quem começou a tempestade? Veja só no versículo 25. O próprio Deus começou a tempestade. A palavra de Deus aqui no texto diz: pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso. Queridos, as tempestades da vida, elas geralmente têm uma função. E essa função é trabalhar o nosso caráter, trabalhar aquilo que acreditamos, lapidar-nos e nos levar a Deus. E cada vez que vir um grande problema, Deus está ajustando a sua fé para as coisas maiores ainda. E algo que nós temos que saber que o diabo, ele não pode tocar no Filho de Deus. Sabia que ele tem que pedir permissão para Deus? Ele não pode tocar. Vocês lembram também de Jó? Agora, ele não pode tocar no Filho de Deus justo. A Bíblia fala que maldição sem causa não prospera. Se não houver causa na sua vida, fique tranquilo. Se está tendo uma tempestade, você está na mão de Deus. A não ser que você escancarou uma brecha, abriu um pecadão desse tamanho, e o diabo só está aqui, dá nas suas costas, e muitas vezes com razão e direito, né? Mas não é o caso aqui, que diz que Deus levantou e Deus levou aqueles homens que talvez pensassem que entendia de tudo de mar, que entendia de tudo de navio,
com a nossa situação penosa? Não. Ele deseja produzir algo no nosso coração para que a gente veja a glória dele. E muitas vezes nós perguntamos e nós reclamamos dessa forma: Deus, até quando que eu vou ter que aguentar? Deus, até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça comigo? Quando que tudo isso vai acabar, Senhor? Mas se você observar nesse salmo, olha só quando que houve duas coisas para que a tempestade acalmasse. Primeiro, eles chegaram ao lugar onde se faz toda a sabedoria e desistiram de toda a esperança e auxílio humano. O texto diz que eles não tinham mais tino, não tinham mais entendimento. Entenderam que estavam perdidos. E às vezes é muito difícil nós entendermos que nós estamos perdidos. Segundo, olha só no versículo 28 e 30. Eles invocaram o Senhor em meio aos seus problemas, buscando unicamente sua ajuda. E o texto diz: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra da sua angústia e faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas. E então, o que acontece? Eles se alegram com a bonança, e assim os leva a um porto desejado. Queridos, eu creio que se você é cristão, se você está engajado na obra de Cristo, a batalha não vai acabar até que você entenda e resolva tudo e reconheça a soberania de Deus. E muitas vezes nós mantemos a tempestade sobre a nossa cabeça. De que forma? De que forma nós podemos manter uma tempestade sobre a cabeça? Deus enviou a tempestade para quê? Para que eles reconhecessem que não sabiam nada. E muitas vezes o que nós mesmos queremos fazer é reconhecer que não sabemos nada. E aí nós mantemos a tempestade. Nós sempre tentamos dar o nosso jeitinho aqui, o nosso jeitinho ali, a nossa remendadinha ali, e sabemos de uma outra receitinha, colocamos ali, e a tempestade só vai aumentando. E não cai a ficha nunca. Não cai a ficha do ser humano nunca. E ele fica na tempestade. E o que acontece? Ele continua a questionar a Deus no meio da sua crise. Ele continua a murmurar. Ele continua a se queixar. Ele fica procurando aquele segredo, aquele plano para se livrar dos problemas. E isso só prolonga o seu sofrimento. Pode soar algo simples, mas desde o início, quando se levanta um levante, é porque Deus está querendo provar a nossa fé. E ao recusarmos de suplicar a Deus e dizer: eu estou me acudo, eu estou errado, não, a gente fica firme e ainda reclama de Deus. Aí o que nós fazemos? Apenas mantemos a tempestade sobre nossas vidas. E Deus vai nos
está encurralado. Faraó vem atrás. O mar está à frente. Não dá para fugir nem por um lado, nem pelo outro. E aí esse povo começa a reclamar. E olha só, Deus deixou esse povo na aflição até no último minuto, para ver se o povo se tocava. E até que Moisés deu a ordem, Deus deu a ordem para Moisés: marche! E o mar se abriu. Só que, olha só, chegou do outro lado, o povo começou a comemorar. Só que, muitas vezes, queridos, nós já temos que comemorar do lado errado do mar. Nós só comemoramos depois que nós passamos a necessidade. Agora, imagine que glorioso seria se eles comemorassem antes. A glória de Deus seria muito maior. E como nós não aprendemos da primeira vez, sempre que vem uma tempestade, você não aprende com ela da primeira vez, vem uma segunda. 3 dias mais tarde, se você vê na Bíblia, o povo andando pelo deserto, ele chegou a um lugar chamado Águas de Mar. Havia água e o povo precisava de água. Só que tinha um porém: a água era amarga e não dava para beber de jeito nenhum. O que aconteceu? Novamente o povo se levantou para Moisés: esse Deus trouxe-nos aqui para a gente morrer. Não tem água, é a água que tem, a gente não consegue beber de forma nenhuma. E aí, o que acontece? Amados, eu quero dizer que nada é demais para o nosso Deus. Deus sempre tem uma fórmula de escape, Deus sempre tem uma saída para qualquer situação, indiferente da situação que esteja. Qual foi a solução encontrada ali? O texto diz que havia uma árvore em volta daquele lago, daquele lugar que havia água amarga. E Deus fala para Moisés: corta essa árvore e joga na água. E aí eu quero meditar em algo sobre essa árvore. Deus tinha um plano, e essa árvore, junto dessa fonte amarga, ela já tinha um significado no Velho Testamento, que era Jesus.
poderia tocar naquela árvore, porque Deus tinha um plano para ela. E nesse plano contava: um dia os meus filhos estarão aqui e precisarão de uma água purificada. E eu tenho plano de salvar os meus filhos, e nesse plano vai envolver esta árvore. E naturalmente essa árvore representa a cruz. E Deus já plantou essa árvore de livramento em nossas vidas. Ele sabe o que vai fazer com o nosso problema. O que Ele quer de nós? Uma confiança. Ele quer que você diga: o meu Deus está comigo e Ele vai tirar-me do problema. Isso é, se Ele quiser, igual Daniel lá. Se Ele quiser. E olha só, tendo partido da congregação, isso está em Êxodo 17, de 1 a 4, se vocês quiserem acompanhar. Eu tenho as outras passagens, mas eu não repassei. Tendo partido da congregação, é o texto dos filhos de Israel no deserto de Rezim, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, era uma montanha, e não havia ali água para beber. E o povo murmurou contra Moisés e disse novamente: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou o Senhor, Moisés ao Senhor: o que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Eu imagino idosos, crianças e pessoas já querendo apedrejar Moisés. Chegou em outro lugar que não tinha água. E o que Deus tinha preparado ali? Não era mais uma árvore, era uma pedra. Queridos, Deus pode usar qualquer coisa para levar para vocês. Deus pode tirar a água da onde, e solução da onde vocês menos imaginam. Deus tirou a água da pedra. Agora eu quero que vocês entendam aqui a metodologia de Deus. E existe uma metodologia em tudo isso. Começou lá no Egito. Deus trabalhou com eles antes do Mar Vermelho, trabalhou com eles no Poço de Mara, trabalhou com eles em Refidim. E queridos, eita povinho terrível! Cada vez mais, quando a gente não chega à conclusão que os marinheiros chegaram, Deus vai aumentando a dose. E muitas vezes eu como pastor ouço pessoas falar: mas como eu sofro, meu Deus, quando acaba uma tempestade entra outra. E eu falo: agora eu sei por quê. Sempre está tentando livrar do seu jeito, nunca aceita o jeito de Deus. Só o seu jeito. E aí você só está apanhando fogueira na tempestade. Deus havia guiado Israel ao lugar mais árido de todo o deserto. E era um lugar de provação, sem córrego, sem poço, sem uma gota d'água. O mais desconcertante de tudo é que foi Deus que o havia enviado para aquele lugar. O próprio Deus permitiu que o seu povo tivesse sede. No versículo 3 diz: os bebês choravam, as crianças gritavam, os avós a garganta seca, e os pais olhavam suas famílias e pensavam: em poucos dias
dias morreremos. Então dirigiram-se a Moisés com raiva, gritando: dê-nos água para beber. Eles ainda estavam dependendo do homem de carne. Eles ainda estavam dependendo só de Moisés. E eu quero aqui, quando foi ontem, acho que foi quando o Alexandre chegou aqui, eu falei algo com o Alexandre da seguinte forma: Alexandre, eu aprendi uma coisa na vida. Eu só dependo de mim e do meu Deus. O pintor não veio. As ferramentas do pintor não estão aí. E se a gente depender dos outros, irmãos, nunca vai fazer nada na vida. Nunca nada vai ficar pronto. Porque o ser humano vai te deixar na mão. Sempre. Sempre, sempre. E que existe uma palavra de Deus é que sempre eu e Deus somos maioria. Irmãos, o mundo todo pode se levantar, mas se você tem confiança, a Bíblia fala da seguinte forma: tudo posso naquele que me fortalece. Pintar e fichinha. Tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que nós precisamos. Você está enxergando o padrão? Se não aprende a confiar no Senhor, nós iremos de um teste para o outro. E muitos cristãos estão sendo testados, estão sendo provados, estão sendo testados através do desemprego, estão sendo testados através de doença, estão sendo testados através de falta de coisas. E eu pergunto, como filhos de Deus, será que não temos opção além do medo? Não existe opção? E eu respondo a isso através de outra pergunta. Deus não soube sempre o que ia fazer em cada um dos casos. Ele sempre não teve um plano para estas situações. Eu quero começar a concluir a mensagem, porque nosso tempo já está chegando. Pense nisso. Deus já sabia o que fazer com o mar vermelho. Eu vou assoprar e esse mar vai abrir. Deus já sabia o que fazer com ali a situação das águas amargas de Mara. Eu vou derrubar essa árvore e essa árvore vai colher as águas. Deus já sabia o que ia fazer ali no Monte Horebe, em Refidim. Eu vou tirar água da rocha. E aquilo que Deus faz não para por aí. Dizem os historiadores que a água está jorrando da rocha até hoje. Ali é uma fonte. O nosso Pai Celestial jamais enviaria o